Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje nós seguimos com a série Cartas para a Menina que Eu Fui. E essa carta é para a menina que virou mãe, antes de aprender a ser filha. Porque existem momentos em que a vida não pergunta se estamos prontas, ela simplesmente acontece. E talvez essa tenha sido uma das fases mais difíceis e mais transformadoras da minha história. Então vem comigo. Você ainda era uma menina, mas a vida não perguntou se você estava pronta. Ela simplesmente aconteceu. No meio daquela montanha russa de emoções, das tentativas desesperadas de ser amada, dos silêncios engolidos, das perguntas que você nunca fez em casa e das respostas que ninguém te ensinou, você se perdeu. E sem perceber, engravidou cedo demais. 19 anos, só 19. A vida ainda estava começando. E mesmo já sendo responsável, já trabalhando, já ajudando em casa, mesmo já carregando boletos, culpas e uma maturidade precoce que parecia muito maior do que a sua idade, você ainda era só uma menina tentando entender a própria vida, tentando sobreviver, tentando ser amada, tentando descobrir quem você era. E então, de repente, havia outra vida dentro de você. E junto com ela veio o medo, o desespero, a culpa, a vergonha, a insegurança e aquela sensação sufocante de que talvez você tivesse estragado tudo. Porque ninguém prepara uma mulher para a solidão de descobrir uma gravidez enquanto o mundo ao redor já está desmoronando. Os pais se divorciando, o pai saindo de casa, a mãe tentando sobreviver sem renda, você desempregada durante a gestação, uma faculdade recém-iniciada, a vida inteira parecendo um prédio em demolição, e no meio dos escombros, você, tentando proteger um coração que ainda batia tão pequeno. Era caos, e ainda assim você precisou continuar, porque a maternidade não espera você se organizar emocionalmente. Ela chega e exige. E foi ali que nasceram algumas perguntas mais difíceis da sua vida. Como ser mãe, quando você ainda estava tentando entender como ser filha? Como cuidar de alguém quando você mesma ainda carregava tantas faltas? Como oferecer segurança quando por dentro tudo era medo? Como dar colo quando você também ainda precisava de um? Não que você não tivesse tido mãe, você teve, mas a vida era dura. A casa cheia, muitos filhos, pouco dinheiro. Às vezes faltava comida, às vezes sobrava cansaço, às vezes faltava leveza. Porque a sua mãe também foi mãe cedo, também aprendeu sobrevivendo. Então era natural que às vezes faltasse tempo, que às vezes faltasse paciência, que o carinho nem sempre chegasse do jeito que o seu coração infantil esperava. E não era falta de amor, era excesso de luta. Mas crianças não entendem nuances, elas apenas sentem ausência. E agora, ali estava você, olhando para sua própria filha, com medo de repetir tudo, com medo de falhar, com medo de não saber como amar direito, com medo de perpetuar dores que você tinha jurado que terminariam em você. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil, entender que a maternidade não cura as feridas automaticamente. Pelo contrário, ela revela, expõe e escancara tudo aquilo que ainda precisa ser tratado. Cada impaciência, cada rigidez, cada medo, cada resposta automática que parecia ter atravessado gerações inteiras até chegar em você. E isso dói, porque ninguém quer admitir que às vezes repete exatamente aquilo que mais prometeu combater. Mas também foi ali que algo bonito nasceu, porque junto com o medo veio o amor, um amor absurdo, cru, visceral, talvez o primeiro amor que realmente parecesse permanência. Sua filha, seu vínculo, seu pedaço vivo fora do peito. Alguém que dependia exclusivamente de você. Alguém que te fez entender que agora existe um motivo ainda maior para continuar. Para trabalhar, lutar, crescer, para romper ciclos. E ela não foi um peso, ela foi a coragem. Ela não foi o fim, ela foi o recomeço. E mesmo sem manual, mesmo com medo, mesmo chorando escondida no banheiro, mesmo achando que estava falhando, você foi. Se levantou, sustentou, aprendeu e fez o melhor que conseguia com a mulher que ainda estava tentando nascer dentro de você. E não, você não foi perfeita. E nem é. Ainda hoje você percebe reflexos da sua infância em você.
às vezes no tom de voz, às vezes na impaciência, às vezes naquele cansaço que endurece o coração sem pedir licença. Porque a gente repete antes de aprender a curar, mas você tenta todos os dias. E isso já muda tudo, porque romper ciclos não significa nunca errar, significa perceber, corrigir e escolher ser diferente. É ter coragem de interromper uma herança de dor, mesmo quando ela mora dentro da gente. E sabe quando isso começou a mudar de verdade? Quando você entendeu que antes de ser mãe, você precisava aprender a ser filha, filha de Deus. Porque só quando a gente aprende que é amada sem esforço, cuidada sem performance, acolhida sem merecimento, é que a maternidade deixa de ser apenas sobrevivência e começa a ser cura. Só quando Deus trata a filha ferida é que a mãe consegue respirar. Só quando você entende que não precisa carregar tudo sozinha, consegue parar de exigir perfeição de si mesma. Porque você não precisava ser uma supermulher, você precisava ser sustentada. E Deus fez isso. Ele pegou aquela menina assustada, grávida, cansada, perdida e disse: "Você ainda é minha filha, mesmo no caos, mesmo no erro, mesmo no medo, principalmente ali." E eu queria poder voltar naquela sua versão, naquela menina de 19 anos, assustada, com medo do futuro, com medo de falhar, com medo de não dar conta. Eu seguraria sua mão e diria: "Você vai conseguir, você vai dar conta." Não porque será forte o tempo inteiro, mas porque Deus será o seu sustento. A sua filha não será o seu fracasso, ela será a sua redenção. Você não foi destruída, você foi reconstruída. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que aquela gravidez que parecia o fim foi uma das maiores formas de Deus te ensinar sobre amor. Porque foi sendo mãe que você começou finalmente a aprender a ser filha. E talvez esse seja o milagre mais bonito de todos. Descobrir que Deus usa até o caos para nos devolver o colo. Como está escrito lá em Isaías 49:15. "Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti." E talvez esse episódio tenha encontrado uma parte muito específica da sua história. Talvez você também tenha precisado crescer antes da hora. Talvez tenha carregado responsabilidades muito maiores do que deveria. Talvez tenha sentido medo de repetir ciclos, de falhar, de não ser suficiente. Mas talvez Deus esteja te lembrando hoje que Ele continua sendo seu pai e que aquilo que você não recebeu perfeitamente dos homens pode ser restaurado nele. Porque antes de qualquer papel que você exerça, antes de ser mãe, esposa, líder, profissional ou qualquer outra coisa, você continua sendo filha. E filhas não precisam carregar o mundo sozinhas. Então, se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém que também precisa lembrar que Deus continua transformando dores em propósito. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, cura emocional, identidade, restauração, maternidade e o amor de Deus que nos encontra até nos capítulos mais difíceis da nossa história. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!